vamos falar de vacina aqui no Bandeirantes Acontece. Hoje o governo de São Paulo mudou um pouco o passo em relação à Coronavac aqui no estado e no processo de autorização, né? Pedido de autorização na Anvisa, né, Mayra de Jaime? Boa tarde para você. É isso mesmo, Cris. Boa tarde pra você, pra Sônia. A Zaidan tá com a gente hoje também? Aqui, opa! Então, boa tarde, Zaidan. Querida, boa tarde pra você, seja bem-vinda. Sempre. Boa tarde, Clara, a todos os nossos ouvintes. Bom, então, o governo de São Paulo confirmou que vai ter um atraso na divulgação da eficácia da Coronavac e do envio de dados para a Anvisa. A nova data agora é 23 de dezembro e a justificativa é porque o estudo está prestes a ser concluído. Na semana que vem, a fase 3 de testes da Coronavac vai terminar. Então, o governo e o Instituto Butantan decidiram esperar a finalização dos estudos para enviar um documento mais completo para a Anvisa e já conseguir direto o registro. Então, eles não devem pedir mais o uso emergencial, pedir direto o registro. E eles esperam que esse registro saia até o final do ano, né? Uma previsão bem ambiciosa, pedir dia 23 de dezembro e que até o fim do ano a Anvisa já deu o registro, que vai ser pedido simultaneamente aqui no Brasil e também na China, com essa mesma documentação. Então, o governo de São Paulo ainda mantém a data de início da vacinação para o dia 25 de janeiro. A gente tem a explicação do Dr. Dimas Covas, que é o diretor do Instituto Butantan, sobre o que exatamente aconteceu aí. Nós atingimos o número de infectados na coorte que está sendo estudado acima de 154 casos. Atingimos a meta do estudo e, portanto, o estudo pode ser concluído. E com isso obteremos todos os dados que permitem o registro e, principalmente, podemos solicitar à nossa Anvisa e ao órgão correspondente da China não o uso da vacina, mas o registro do produto da vacina, que aí sim poderá ser disponibilizada a todos os países do mundo que já encomendaram a vacina. É isso aí, então eles estão esperando usar aquela lei que vai dar 72 horas para a Anvisa aprovar a vacina aqui, se a China aprovar primeiro, né? Porque é muito pouco tempo para aprovar se não for usar essa lei, né? E 10 dias, né, Mayra, agora? Para o uso emergencial, imagina para o registro, que Exatamente. É mais complexo. Nossa Senhora, e aí, gente? A Anvisa estimou hoje que os pedidos de uso emergencial das vacinas contra o coronavírus que chegarem até o órgão terão avaliação concluída em até 10 dias após a solicitação. Uma nota foi publicada no site da agência que disse que apenas vacinas desenvolvidas por empresas que venham apresentando dados para a Anvisa e possuem ensaios clínicos em condução no Brasil poderão receber a aprovação emergencial, o último posicionamento da Anvisa. E nessa nota ela dá uma cutucada, inclusive, no processo da Coronavac. Ela cita que a vacina chinesa está com autorização de uso emergencial no país asiático desde junho do atual ano, mas os critérios chineses para a concessão de autorização para o uso emergencial na China, por exemplo, não são transparentes e não há informações disponíveis sobre os critérios atualmente empregados pelos órgãos chineses para essa tomada de decisão. A gente tem um convidado aqui no Bandeirantes Acontece para ajudar a gente a entender um pouco mais esse processo de homologação, de autorização de vacinas. Está conosco o doutor em saúde pública e ex-consultor da Anvisa para o registro de novas vacinas, senhor José Cássio de Moraes. Senhor José Cássio, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Bom, eu não sou ex-consultor da Anvisa, mas eu participo algumas vezes de algum processo da Anvisa. Bom, a respeito do registro de uma vacina, existe todo um procedimento, um conjunto de regras que devem ser cumpridas para ter esse registro definitivo de um produto, né? Então, a empresa deve encaminhar para a Anvisa todas as fases que a vacina passou, tanto a fase pré-clínica como a fase 1, 2 e 3, tá certo? Essa é uma documentação básica. Depois a Anvisa vai avaliar, analisar a questão clínica, desses testes clínicos da vacina, verificar se eles cumpriram os critérios, se tem uma metodologia adequada para dar liberação para essa parte. Além disso, a Anvisa vê toda a questão da
produção da vacina, as guias de produção de uma vacina, se o produto é produzido de uma forma segura, sem risco de infecção, sem risco de uma inativação inadequada do vírus, ou seja, a presença ainda de vírus vivo que não foi diretamente inativada. Ela analisa também a consistência dos lotes, tá? Então, cada lote que é fabricado ao mesmo momento tem que ter a mesma qualidade, a mesma composição do que os lotes produzidos em outros momentos. E depois de toda essa análise, se há dados de eficácia e há dados de segurança da vacina, ela pode então liberar essa vacina para registrar essa vacina para uso no país, né? Mas o senhor está se referindo, senhor José Cássio, a uso emergencial? Esses 10 dias seria a liberação para uso emergencial? Ou seja, no máximo 10 dias ou 10 dias seria uma avaliação preliminar para posteriori ela ser liberada? Bom, existe um pouco de uma certa confusão porque foi aberta a possibilidade de um registro emergencial, tá certo? O que eu vi, que vocês mantiveram a reportagem agora do governo, que eles desejam um registro definitivo, né, da vacina. Então, existe diferenças de exigência entre um registro emergencial para que novos testes sejam guardados posteriormente, conclusão dos estudos de eficácia, em relação a um registro definitivo, né? Esses passos que eu coloquei anteriormente são para um registro definitivo da vacina e tem um tempo, né, dependendo da documentação que é apresentada, às vezes são milhares de páginas que são apresentadas, um tempo que é necessário para que as equipes da Anvisa façam análise dos diferentes aspectos que precisam ser analisados para a liberação do produto. Doutor José Cássio de Moraes, na semana passada conversamos aqui com o deputado Dr. Luizinho, que é médico e tal, e ele tem um projeto aí para que a Anvisa tenha 72 horas para responder quando houver o pedido de liberação da vacina. Eu até perguntei para ele, mas por que 72 e não 24, ou 120, ou 96? Qual o critério técnico para 72 horas? Por que esse número aleatório? Tiraram de onde? E ele disse que considera que é um prazo suficiente. O que o senhor pensa a respeito disso? E, inclusive agora o governo de São Paulo, como disse a Mayra, falando esperar uma resposta até o final do ano. Essas exigências de tempo de resposta, elas não ferem as exigências técnicas necessárias para que uma vacina seja avaliada e aprovada? Bom, eu considero que para o registro definitivo de uma vacina, 72 horas é um prazo muito exíguo, um prazo muito curto para que se libere uma vacina. Porque nós temos que liberar de uma forma segura uma vacina. Um produto não pode circular numa população, ser aplicado em milhões de pessoas, se a gente não tem uma avaliação adequada da segurança desse produto, né? Os laboratórios estão mandando as informações à medida que os estudos são feitos para a Anvisa. Lógico que isso já não facilita a aprovação desse produto. Mas 72 horas, acho que é um prazo muito exíguo, e aí, então pode levar a uma certa insegurança do uso dessa vacina. Já 10 dias já é um prazo mais razoável para fazer esta análise, né? Desde que todos os documentos estejam presentes. Lembrando que a gente vai vacinar milhões de pessoas que estão sadias. É diferente quando estou liberando um produto, por exemplo, para um câncer, em que a pessoa aceita que tenha reações colaterais mais intensas, por exemplo, vômito, queda de cabelo, etc. Para uma vacina, isso é inaceitável ter um tipo de reação desta forma.
Doutor, quando a gente fala em aprovação, né, aprovação pela Anvisa, o senhor explicou muito bem os critérios, né, que são levados em conta, né, para que essa aprovação seja feita e que os relatórios estrangeiros, eles não entram nesse pacote aí de aprovação. Mas, de alguma forma, relatórios de agências estrangeiras, elas podem contribuir para uma análise mais rápida da Anvisa ou não é assim que funciona? Não, sim, elas podem contribuir porque essas agências elas formam uma espécie de um consórcio em que as regras de submissão são muito semelhantes em relação às exigências que elas têm. Obviamente depende da vacina, depende da produção. Então, quando é liberado, por exemplo, no FDA ou na Inglaterra ou na agência europeia, isso pode acelerar o processo de liberação, porque uma série de passos já foram realizados, então já foram endossados por essas agências que são de maior renome. Então isso ajuda sim a acelerar. Agora, por enquanto, essas vacinas não foram, essa vacina só foi submetida a essas agências, a vacina da Pfizer. As outras vacinas ainda não foram submetidas a essas agências. No caso da Sputnik, que o governo russo liberou para que a população seja vacinada em etapas, obviamente, o que já foi apresentado a respeito, eu não sei o quanto o senhor leu a respeito da Sputnik, mas essa decisão do governo russo, ela deve ser considerada, ela faz com que alguns passos também sejam considerados já como dados, ou não há credibilidade para que aquilo que o governo russo decidiu dê a Sputnik a condição de uma vacina ser aceita internacionalmente? Bom, os resultados de eficácia e segurança dessa vacina não foram publicados em revista de renome internacional, tá certo? Então, nós não conhecemos qual foi a eficácia e que eventos adversos possam ter acontecido com o uso dessa vacina. Então, portanto, ainda nós estamos aguardando essa publicação, sem o que nós não podemos opinar a respeito favorável ou desfavorável. Quem já publicou foi o grupo da Pfizer e o grupo da Oxford. Recentemente, nessa semana passada, foram publicados esses dois relatórios na revista do New England, que é uma revista muito famosa, e outra revista, o Lancet, também, que é uma revista bastante conceituada. Então, na Sputnik, o que a gente viu foi a fase 1 e 2 da vacina, que é uma fase que analisa se ela produz anticorpos ou não contra o vírus. Só que nós não sabemos se esses anticorpos são protetores ou não. Então, temos que esperar o estudo de eficácia para garantir que vai proteger realmente a população. Então, nós temos, não sei se eles já têm um relatório, já têm um respeito dessa fase 3, mas enquanto não for publicado isso, ela não tem valor, né? Porque tem que ser, é exigido que se faça todo esse relatório numa publicação científica que seja uma revista de boa qualidade. Então, doutor, tem que ser uma revista científica e o relatório da Anvisa, ou faz parte da mesma análise? Quer dizer, o trabalho científico que é publicado é um resumo daquilo que é apresentado para a Anvisa, tá certo? Certo. Na Anvisa, por exemplo, se fala que se tem 50 pessoas tiveram um evento adverso, no documento que vai para a Anvisa tem o relatório de cada pessoa, o que aconteceu com ela, o que ela precisou de tratamento, etc. É um relatório super detalhado de todos os participantes, tá? Por isso que eu falo que o documento para a Anvisa tem, às vezes, mais de 1000 páginas, porque relata evento por evento, tudo isso, né? A revista, logicamente, resume isso, né? Então, que eu saiba, não foi ainda apresentado para nenhuma agência internacional a vacina do Sputnik. Então, ela precisa ser apresentada para isso. E um documento, um artigo científico desse, obviamente, reforça
o pedido de liberação da vacina. Senhor José Carlos de Moraes, de modo geral, como que o senhor avalia até aqui esse trabalho de análise e liberação de vacina aqui no Brasil? Bom, a Anvisa, até o momento, ela tem uma agência de prestígio internacional. Ela faz parte desse grupo das melhores agências regulatórias do mundo, né? A gente espera e deseja ardentemente que não haja uma influência política com P minúsculo, né, na liberação de qualquer vacina, que todas elas sejam analisadas com o mesmo rigor e na mesma velocidade, tá? Então, ela, até o momento, ela goza de prestígio nacional e internacional. E a gente espera que ela mantenha esse prestígio, porque é muito fácil perder, né, a credibilidade. Então, a gente não deseja isso, porque para nós é muito importante ter uma Anvisa que tenha credibilidade, porque não libera só a vacina, libera todos os produtos que estão relacionados à saúde. Então, antibióticos, medicamentos contra o câncer, etc. Então, se ela perder essa credibilidade, há um prejuízo muito importante, não só para a vacina, mas qualquer outro produto que seria comercializado no Brasil. É a segurança e a eficácia, né, doutor? Não Sim, um sem o outro. São as duas coisas, né? A eficácia é a capacidade que tem a vacina em reduzir a ocorrência da doença no grupo vacinado, tá? Então, quando eu falo que a eficácia é de 70%, eu estou dizendo que o grupo vacinado tem 70% de incidência menor do que o grupo não vacinado, tá? E a segurança, eu comparo os eventos adversos que aconteceram no grupo vacinado e no grupo não vacinado. E vejo se existe diferença entre esses dois grupos, tá? Lembrando sempre que pode ter o indivíduo, por exemplo, que foi vacinado, ele pode ter um evento que não é grave, mas que não está relacionado com a vacina, né? Por exemplo, talvez ele tenha um infarto, mas esse infarto a gente precisa analisar se está produzida eventualmente para vacina ou não. Então a gente tem que investigar todo o evento para saber se existe essa relação ou não. Tá certo? Então esse é um cuidado que se tem, e geralmente isso é feito tanto por um comitê de monitoramento da própria indústria, externo à indústria, como também a Anvisa analisa esses eventos graves e qual é a opinião dela em relação se está ou não associado a uma vacina. Doutor José Carlos de Moraes, uma última da minha parte aqui. Então, esse pedido do governo de São Paulo, que parece, né, será o caminho que vai tomar, em vez de apresentar os relatórios todos dia 15, apresentar dia 23, mas aí, em vez de pedir que seja dada uma autorização da Anvisa para uso emergencial e experimental, já pedir o registro definitivo, tecnicamente é colocar o carro na frente dos bois. O adequado, o correto, seria pedir a autorização para uso emergencial e experimental, não é isso? A questão é, se tiver toda a documentação pronta, se os estudos que já forem concluídos de eficácia e de segurança, ela pode pedir o registro, certo? Só que um registro demanda um tempo maior para análise do que uma internacional. Por exemplo, a Pfizer ela apresentou um estudo de eficácia ainda interino. O que significa interino? Ela vai concluir o estudo com mais casos, com mais tempo, para poder solicitar o registro definitivo no FDA. Se a Sinovac tiver todas essas informações, esse registro pode ser avaliado e analisado, e aí aprovado ou não, né? Doutor, pela experiência do senhor, o senhor calcula mais ou menos quanto tempo? Normalmente a Anvisa ela leva muito mais tempo que isso, né? Uma situação normal por uma vacina ela demora alguns meses para fazer isso. Acredito agora, dada essa emergência que nós estamos vivendo, que esse prazo vai ser reduzido significativamente. Não vai demorar esse tempo, porque existe uma pressão social legítima para que seja liberado um produto que seja eficaz e seguro. Então, está se acelerando os passos, né? A Anvisa já fez a visita à fábrica na China,
tá? Com isso já é um passo importante, porque já viu como é que é a produção, já viu como é que é a consistência, se tem boas práticas de produção ou não. Então, alguns passos estão sendo feitos de uma forma adiantada, dada a necessidade de não ficar muito tempo segurando uma vacina e com 700 óbitos por dia, né? Sr. José Castro de Moraes, doutor em saúde pública, conversou conosco aqui no Bandeirantes Acontece. Sr. José Carlos, obrigado. Até uma próxima. Tá, obrigado. Obrigada, doutor.